Olá, sou Max Mustrangi, sócio fundador da Excelance, gestão de turnaround e reestruturação. Nesse próximo vídeo da série A Vida Executiva Como Ela É, eu vou falar sobre o final desse capítulo da investida de óleo e gás. Como tudo começa com gente errada e, em geral, termina com gente errada. Não tem jeito. E vocês não entendem por que nós temos tanto sucesso e vocês não têm. Porque, em geral, a consultoria ela vem, ou quem quer que seja executivo ruim no mercado vem, e ele tenta usar mais do mesmo, ou ele não tem poder para trocar as pessoas. E quem te trouxe até aqui não é quem vai te levar até lá. Se as pessoas soubessem o que tinha que ser feito, já tinham feito no passado. Então, se elas estão ali e não fizeram, ou porque não sabem, ou porque não tiveram coragem de fazer. Então, não adianta. Você tem que trocar pessoas. E como a maioria de vocês pensa com o coração, vocês não fazem a principal mudança que tem que ser feita em qualquer projeto de reestruturação, que é trocar as pessoas, a começar pelo cacique e não pelo índio. São coisas muito simples, muito básicas, óbvias, William, mas que vocês não fazem ou não têm poder para. Isso faz toda a diferença. Bom, retomando, a gente tinha virado, então, de 2013 no global batendo as metas, a área de subsídio de equipamentos ficando abaixo da meta dela de EBITDA, né, no fluxo de caixa pela Cameron, e a questão da área de tubos de aço carbono de distribuição detonando de vender e superando até a meta dela para compensar de equipamentos. Paulo Varela, meus parabéns de toda a equipe, Diego e todo mundo mais. Bom, estava por aí, a gente estava então indo bem, mas eu percebi já que a área de equipamentos não ia andar daquele jeito. Aquele monte de mudanças de pessoas que eu falei para vocês no último vídeo vai começar a acontecer agora, né? Até então era o time antigo do Júlio, que não tocava em ninguém, né? E estava vindo. E eu lá na pressão, na chapa quente, a coisa não estava vindo. Virou o ano, eu falei com o pessoal do fundo, falei assim, não dá mais, chega de Júlio, eu chamo de probation. Para o meu coração já tinha ido longe demais, né? Mas eu tinha outras prioridades, eu precisei fazer isso. De novo, eu xadrez com truco. Chegou a vez do Júlio. Chamei, fui buscar no mercado, achei um profissional excelente, Alexandre Oliveira, né, um dos melhores gestores industriais que eu tive na minha vida comigo, extremamente maduro, sênior, experiente, conhecendo de chão de fábrica, de processos fabris, tudo mais. Trouxe ele para dentro, né, coloquei ele como gerente industrial sênior, né, embaixo do Júlio, né, cada vez mais o Júlio tinha menos papel na empresa. E aí, como eu comecei a meter a mão mais no projeto, eu comecei a fazer, vamos trocar. E começamos a trocar todo mundo, qualidade, PCP, todo mundo. Veio a Priscila, veio o Bruno, veio todo mundo junto na equipe. E aí o grupo começou a pegar mais, o Marcos Ferreira, que vinha trabalhando na rua para pegar pedido, trazer mais coisas para dentro, né? Não é um problema do desempenho do Marcos Ferreira, outro é o sistema de óleo e gás, com toda a corrupção pegando, com os atrasos nos projetos do pré-sal, né, que estava atrasando a entrada da carteira, as multas, penalidades das empresas, tudo isso dificultando o dia a dia, e o Marcos lá correndo e trazendo o projeto para dentro. Bom, aparentemente as coisas até aquele momento resolvidas, a gente em linha com o business plan, né, o pessoal do fundo de fortuna pediu para eu fazer um tour com os principais investidores do fundo, né, grandes fortunas. Nós estamos falando de algumas dezenas de centenas de milhões de reais ou bilhões de reais. Eu falei com uns 3 ou 4 bilionários nessa brincadeira toda. E rodando o Brasil inteiro, eu, geralmente o Zé, que era o principal sócio do fundo de riqueza, né, às vezes o Belda, né, que era o segundo ali, né, então, e às vezes o Rudy. Então eram alguns 3 que eu andava para a gente fazer a apresentação para essas grandes figuras. A gente não chamava por nome, né, a gente chamava por codinome. Mas algumas eram conhecidas do público, então não tem como você não saber. E de todas essas quase 30 pessoas que eu conversei para explicar o andamento, a evolução, para trazer calma no sistema, para não dar a debandada, tiveram 2 figuras que me marcaram muito, no bom sentido, porque em geral você se decepciona. Uma delas foi o Luiz Galó, né, da Renner. O cara inteligente, o cara simples, né? Conversa enxuta. Eu fui lá na fábrica deles, lá em Porto Alegre, no escritório, lugar simples, ao extremo, chega até a ser velho, feio, né? Divisórias, móveis, tudo carpete, nada de ostentando, nada de luxo, todo mundo vestindo simples. O foco era o negócio, a simplicidade, o pensar no business, não é em você, não é ninguém ostentando o ego, é pensando no negócio. É o negócio que tem que gerar valor, não as pessoas mostrando que são ricas, tipo Natura, é tipo exatamente
exatamente. E isso, ele faz o quê? Olha o que ele fez da Renner, um monstro, mas pensando no business, em gerar retorno para o business, e evidentemente para o acionista. E quem for bom ganha retorno também. E o Galó provavelmente estava ganhando o retorno dele. Galó, não te conheço direito, fiz a apresentação para você, mas fiquei extremamente admirado com você como pessoa e profissional. Outra pessoa que eu acabei conhecendo também, e também fiquei extremamente impressionado por outros motivos, foi o Eugênio Mata da Localiza. Né? O Eugênio Mata era uma pessoa, você percebe, brilhante, assim como o Galó, você percebe o cérebro fazendo barulho de girar as engrenagens. E foi o único acionista de todos que me perguntou sobre VA. E eu fiquei impressionadíssimo, mas é evidente, a base dele é ativo, ele tem que verificar o retorno dele sobre o ativo, não é sobre o lucro, se dá lucro ou não dá lucro, é se o lucro dele está pagando o custo do capital investido que ele tem, na frota, no todo aquele... É fantástico, ele pensava de uma maneira moderna, pudera que a empresa dele é o que é e está fazendo o que está fazendo. Então, novamente, educação financeira com inteligência, com questão de integridade ética, você vai embora longe nesse país, se diferencia. Então, mais uma pessoa que eu passei a admirar muito e eu não tinha conhecimento. Fiz o tour, foi super bom, foi aquele sucesso, o Zé ficou super feliz, né? Voltei para o meu dia a dia e logo em seguida a gente tinha que fazer uma revisão com os bancos, né? Já estava dando quase um ano, 9 meses de assinatura de contrato, e eles quiseram fazer uma reunião comigo. Ali estava o Banco Votorantim, o Santander e o Itaú. O Bradesco também, só não estava o Banco do Brasil. Fizemos uma apresentação no escritório do Juscelino Kubitschek, nunca vou esquecer, ficaram com quase 2 horas de perguntas, a batina para a gente respondendo. E aí na hora da saída, levando eles para o elevador, a Andréia do Itaú, do BBA, ela vira para mim e fala: eu nunca imaginei que gestão fosse capaz de fazer isso. O que a gente mais vê são pessoas fazendo reestruturação, fazendo renegociação e dá um tempo e quebra. Né? O banco, a única coisa que ele fez foi garantir a negociação, boas garantias, que é o que ele vai ter. Né? É isso que ele quer. Ele falou assim: e vocês estão conseguindo ir embora. Meus parabéns. Fiquei super orgulhoso, assim, ainda mais mostrando para mim que esse modelo de fazer a gestão interina, você com pessoas que conhecem, era o caminho correto. Cada vez mais eu reforçava o modelo da Excellence. Bom, e fomos embora novamente, e aí começa a haver uma movimentação estranha no escritório do Juscelino Kubitschek, né? Um dia o Zé chega para mim e fala: Max, nós temos um problema na outra investida, a de logística e transporte e armazenagem, 300 milhões de faturamento ano, 1/3 do faturamento vindo da parte de colheita agrícola da cana-de-açúcar, automação de campo, né? E eu falei assim: precisamos que você entre lá um pouquinho e analise o business, porque está fazendo muito barulho. Bom, eu fiquei uma semana e pouco reunida com um analista de Private Equity, o Gabriel, na Juscelino Kubitschek, pegando todos os números, não precisei nem ir lá no escritório, e comecei a fazer a remodelação no business plan, separando, vendendo, quebrando uma parte, eu fiz tudo que era a combinação possível de evolução, encortando o custo corporativo, jogando o cliente para fora, melhorando margem. Eu fiz de tudo que a minha caixinha de ferramenta podia, e não dava. Um dia eu fiz uma reunião com o Zé e falei: Zé, não dá. Essa empresa é melhor você aproveitar, nós estamos em 2014, a crise não estava forte. Falei: vende, que ainda tem comprador, a área de logística estava com o Júlio Simões crescendo muito, põe isso para vender, faz um dinheirinho, devolve para os investidores e cai fora. Isso aqui vai quebrar. Não tem solução. E o Zé ouviu, chamou uma reunião com os principais acionistas do fundo, acionistas da empresa de Wealth Management, né? Essa para a qual a gente trabalhava. Eu apresentei a mesma coisa, eles entenderam, e aí eu percebi que no final eles não puderam falar ok para mim. Eles tiveram que pedir para eu sair, perguntaram se era aquilo mesmo que eu acreditava, pediram para eu sair. E aí vem novamente o sistema de incentivo. Você percebe claramente que se eles fizessem isso, ia ser um sinal para os investidores que tinham colocado o dinheiro ali dentro e podia dar todo um ruído para o M&A e para a venda deles para Julius Baer. E eles não tomaram a decisão correta. Por quê? Por causa do sistema de incentivo deles. Primeiro bolso, depois pescoço. Olha só como é que é o ser humano. E vocês acreditando do outro lado desse bando de gente que se diz gestores de riqueza, gestores de fortuna, gestores de investimento, e eles estão pensando no bolso deles, no sistema de incentivo deles, nos stock options deles. Não tem nada a ver com vocês. E vocês caem nessa facinho que nem patinho. Bom, pediram para eu sair, não deu certo, né? E aí eu comecei a ver nos dias seguintes um tal de Ivo Weisberg, né? O cara da RJ, um dos caras da RJ no Brasil, né? Um daqueles caras que tem cara de urubu. Todos os caras da RJ no Brasil, quando você for olhar, tem cara de urubu. Narigão, parará, né? Analisa. Esses caras você viu, fala: opa, urubu, abutre, cuidado. Ele começou a ir no escritório mas eu percebi que uma hora esvaziou, não deu certo, porque alguma coisa de errado ia dar. Então já estavam pensando também na proteção societária, né? O risco legal que eles podiam ter da falência da empresa.
O Zé voltou para mim e falou assim, Max, eu preciso que você pare um pouquinho de atuar na empresa de óleo e gás. A equipe está lá, você estava, e entre dentro da empresa de logística fisicamente para ver o que está acontecendo, né, e fazer algumas mudanças já. Bom, a gente encampou a empresa de logística praticamente no dia seguinte, eu, o head de Private Equity e um dos principais acionistas operacionais da empresa, o Fábio, né, entramos na empresa e a sede ficava ali na Berrini e, por coincidência, como vai acontecer em outros casos, a sede ficava a 2 quarteirões do prédio do presidente. Né? Um prédio novinho, tinha sido montado ali. Por quê? Porque é a comodidade para o presidente. Ele não está pensando, onde é que era a operação? Em Mauá, a 40, 50 quilômetros dali. Tinha que pegar o Rodoanel, do lado do lixão. Você não aguentava o cheiro para trabalhar no lugar. Se ia no restaurante, cheio de tela de tanta mosca que tinha. Um lugar inóspito. E ali ficava todo o time. Eram mais de 200, 300 pessoas. Era muita gente. Né? Eles não iam para lá, porque não era confortável. Quando tinha reunião, é eles que vinham para cá de novo. Todo o pessoal operacional tinha que mudar o foco operacional para vir para a sede, lá na Berrini, para fazer as reuniões. Né? Eu entrei no escritório, tinha uma secretária de 6, 8 mil reais para não fazer nada. Para quê? Gente super cara, um monte de gente lá enrolando, analista, cara de projeto, né? Para fazer a pompa da coroa, do reino. Então essas pessoas precisam inchar e mostrar o ego. Elas alugam coisas bonitas, cara, para fazer propaganda para elas, não é para a empresa. Diferentemente do Galó, elas estão focando nelas, no próximo pulo que elas vão dar, e não na empresa em si, que é onde precisa do foco. Bom, no dia que a gente encampou, a gente chamou os principais executivos, chamou alguns diretores, chamou o CFO, chamou o Alisson, que era o presidente, anunciamos que a gente estava encampando, né, na minha figura, por um curto espaço de tempo, para fazer uma transição, porque eu não ia ficar ali dentro. Não deu outra. No dia seguinte, o presidente pediu as contas. Tchau, picou a mula. Né? Ele viu que estava garantido, que estava com um risco legal, ele correu fora. Eu admirava tanto o Alisson, ali a minha imagem mudou completamente. Bom, eu tinha o Samuel, né, que está ativo até hoje, um sem vergonha, picareta, piadista, super engraçado, mas de novo outro sinal, o cara que é muito engraçado é porque era um bom profissional, né, porque ele tem que focar na piada e não no trabalho. Então ele estava lá e eu queria mandar o Samuel embora, eu não podia, porque eu não tinha um replacement, um substituto para colocar ele ali dentro. Então eu tive que me apoiar no grupo financeiro, teoricamente da Private Equity, do fundo, para fazer essa parte. Mas aí eu descobri outra coisa, esses caras só sabem de teoria de finanças, eles não sabem de nada de finança aplicada à empresa, nada. É igual a zero, é um absurdo. Eles falam coisas lindas, maravilhosas e não fazem nada. O head de Private Equity, que é o senhor dos princípios do conceito das análises setoriais e do entendimento, ele ficava lá perdido na empresa, ele não sabia o que ele chamava, o que ele pedia. Porque ele não conhece de negócio. Como é que ele vai me fazer uma evolução de negócio se ele não conhece do negócio? Ele só conhece falar de teoria. E é por isso que esses fundos de Private Equity não funcionam. Estão todos iguais. É tudo cara egresso do MBA, né? Geralmente com patente do pai e da mãe com sobrenome e não sabe o que está fazendo ali. E está alçado a uma posição que ele não é capaz. É um incapaz. Princípio de Peter. Bom, princípio de Parkinson. E aí entrei, rapidamente tomei decisão, né? Comecei a mandar algumas pessoas muito caras embora, as pessoas que não tinham função nenhuma, começamos a pegar a par da área financeira, o endividamento, começamos a trazer os bancos, principais fornecedores, entender uma estrutura, né? Fechar o escritório. Fechar o escritório. Ah, vai ter multa, dane-se, sunk cost, mas eu paro pelo menos a perda para o futuro. Outra coisa que vocês não têm capacidade, por não fazer um sistema que nem esse aqui, nosso gerencial, e alocar a não recorrente às decisões difíceis, vocês não fazem. Então o que acontece? Como um fechamento do escritório, qualquer decisão mais dura de desligamento vai afetar o EBITDA de vocês não tomam uma decisão. E aí o tumor só cresce. No nosso modelo, como eu pego essas decisões duras que são relacionadas ao passado, né, que não tem nada a ver com o presente, ou a não continuidade, eu aloco para um recorrente. Ao fazer isso e criar o EBITDA 1 e o EBITDA 2, antes e depois do não recorrente, eu tomo a decisão do executivo pelo EBITDA 1, antes do não recorrente. E aí ele faz a decisão, porque ele sabe que não vai ser impactado. Olha só o sistema de incentivo atuando novamente sobre pessoas fracas. Né? E aí a gente começou a fazer mudança, fechamos o escritório e vamos todo mundo para Mauá. O lugar longe, eu nunca tinha ido até lá. Naquela época era o final do trecho que estava do Rodoanel. E realmente o lugar fedia. Dependendo do dia, como batia o vento, era o aterro sanitário, o lixão vindo para cima da gente, não dava para trabalhar, você não aguentava o cheiro dentro do escritório. E era muita gente, aquele mar de pessoas, um escritório moderno, né? Tesoura baixinha, tudo aberto. Né? Você via que as pessoas não estavam trabalhando, não estavam fazendo nada. Para que aquele monte de gente?
Mas o que mais me impressionou foram duas coisas. Bom, fora a distância do centro do corporativo para o operacional de fato, assim que eu entrei naquele complexo enorme de logístico, onde, de novo, só tinha um arrendatário, que era essa empresa. Olha o erro de novo, né? Pagando por tudo. Eu vi 10 rodotrens novinhos, brilhando, com a pintura atualizada da empresa. Falei, nossa, que lindo! Mas eu olhei os caminhões, eles não estavam com cara de estar rodado. Falei, o que é isso aqui? Ah, isso aqui a gente comprou faz 1 ano e pouco atrás e não rodou. Eu falei assim, eu não acredito que vocês cometeram esse erro. Eles falaram assim, que erro? Vocês compraram rodotrem. Rodotrens são caminhões enormes, bitrens, são quase bitrens, são maiores que bitrens biarticulados, só que eles têm 9 eixos, não são 7 eixos, são 9 eixos. É uma carga muito maior. Esses caminhões, desde 2004, 2005, quando eles começaram a ser usados no Brasil, eu estava no Votorantim Cimentos. Eu já conhecia rodotrens. Os primeiros rodotrens desenvolvidos no Brasil foram nossos. Eles tinham limitação de horário em algumas estradas, e em algumas estradas eles eram proibidos de circular, pelo tamanho, pela velocidade e pelo comprimento para ultrapassagem de carro. Então isso era uma coisa conhecida há mais de 10 anos. Eu falei assim, vocês compraram sem saber isso, fizeram as contas dos ganhos que iam ter, compraram, puseram para dentro, e aí viram que não dava para rodar na operação. E estava parado lá 1 ano e pouco tomando pó. Falei, puta absurdo, dinheiro rasgado, jogado no lixo, perdendo valor, depreciando sem nunca ter usado. Pior, eu fui olhar os caminhões novinhos, eu olhei os pneus, tudo careca. Não tinha um pneu novo em nenhum dos carros. Eles trocaram. Então, na área de transporte é uma área muito complicada. Porque as pessoas, os motoristas, quem quer que seja, o pessoal da manutenção, combina, sai com o veículo e quando ele volta, já volta com roda velha. Ele vendeu a roda nova, trocou depois a velha e ninguém controla. É um sistema onde as pessoas vão roubando peças, vão trocando, vão dilapidando o ativo se não tiver controle e você fica com um item velho. É roubo no almoxarifado, é roubo em tudo quanto é lugar. Falei, meu Deus do céu. E os executivos bonitões lá na Berrini nem vendo isso, já fizeram a decisão errada. Eu vejo lá aquele escritório, aquela área gigantesca, um galpão enorme vazio. Eu falei, pode parar. A mesma coisa que a gente fez no outro caso, chamamos, renegociamos com o pessoal que era o proprietário, reduzimos pela metade. Começamos a desligar um monte de gente, começamos a pegar, analisar os contratos, ver dar reajuste onde é necessário, cair fora de contrato onde não rentabilidade, mais contribuição, tudo que a gente já fez nos outros casos. E fomos fazendo, né? O pessoal do Private Equity ali dentro, o head perdido, até porque quem começou o problema dessa investida é que esse head, o primeiro presidente dessa investida lá atrás, quando começou, era o irmão dele. O irmão dele veio da VCP e ele era meu par lateral menor, né? Um cara bem invejosinho, fraquinho, ele via do sobrenome, não conseguiu ter certo e correu da VCP. E ele foi ser presidente dessa empresa. Só fez cagada nessa empresa. 2 anos depois entrou o Alisson substituído, que continuou a fazer cagada na empresa. Aí teve que chegar o Max para ver um monte de merda. Foram quase 4 anos. Cadê o pessoal do Private Equity para perceber essas besteiras? Não conhecem tanto? Tava na cara, escancarado, e vocês não viam. Pessoas erradas. Bom, chegou num ponto que já tinha feito bastante coisa, estava lá com o pessoal no Private Equity, os analistas, os sócios, todo mundo. Eu falei, gente, olha o que tem gente aqui, olha o que tem lá no projeto. Chamei o Zé e falei assim, Zé, o que dá para fazer nesse primeiro momento tá feito. De novo, eu continuo afirmando para você, vende essa porcaria, dá para alguém de graça por R$1, se livra disso, tem garantia, mas não fica com isso na mão que isso vai estourar. E o Zé, pelo sistema sensitivo deles, não podia. Falei, Zé, a outra empresa do fundo do mar é a joia da coroa. Isso aqui é o lixo, literalmente, da empresa. Eu não vou tocar essas duas empresas, não tem como. Né? Uma em Atibaia e outra aqui em Mauá. Eu vou ficar com a de óleo e gás, é uma determinação minha, se vira. E eu fui embora, não voltei mais atrás. Então, assim, quando você tem credibilidade e você tem empregabilidade, eu já vou falar sobre isso já, você toma as ações difíceis que a maioria dos profissionais não tomam, porque tem medo de perder o emprego, e aí se senta na cadeira e morde com a boca, com as nádegas, com medo de perder o emprego e faz tudo que mandarem para você. Né? Você está buying time para ganhar salário ou para achar um pulo para outro lugar, e as pessoas não percebem. Eu não, peguei e fui embora. Estava lá tocando com o Alexandre as mudanças, o time mudando, ganhando mais projeto, entregando os projetos e potencializando, e mais ou menos em setembro de 2014 a gente teve a Feira de Óleo e Gás no Rio de Janeiro, a famosa feira a cada 2 anos de óleo e gás no Rio de Janeiro. Né? E o pré-sal era a grande estrela do momento no mundo, até hoje. Né? Os postos que mais ou menos lá no Mar da Irlanda, etc., produziam ao redor de 10, 15 mil barris por dia, por poço,
né? No pré-sal estava assim os menores postos a 30, 45 mil barris de petróleo por dia. Uma puta produção, um puta de um retorno sobre investimento. Era realmente um grande tiro, não fosse a corrupção e os atrasos. Então o pré-sal estava pegando novas tecnologias para aquela profundidade, né? O Brasil era o centro do mundo do óleo e gás. E a gente foi lá e geralmente as empresas chamavam, tinha aqueles estantes maravilhosos, né? E as empresas de óleo e gás, a Chevron, a Acre, GE, todo mundo lá, chamavam as reuniões lá, dependendo do dia, por ordem de sequência de importância dos fornecedores. Bom, no dia da Aker, quem que era o primeiro? Éramos nós, o maior fornecedor da Aker. O que estava com o Score D foi para o Score A e tinha a maioria do portfólio de produtos e de projetos com a nossa empresa. E a gente mandando ver, Maria Peralta, Volmir, todo mundo mais. E a gente lá teve a reunião, muito bom. Já estavam preparando para trazer mais árvores de Natal, se não me engano, mais 30, 60 árvores de Natal para dentro da nossa carteira, por entrega, e indo embora. Acabou a reunião, a gente foi dar a volta, foi fazer reuniões em outros lugares. E eu nunca vou me esquecer. Alguns meses antes, quando ia ter a preparação para a feira de óleo e gás, assim como qualquer outra feira que seja, né, tinha aquela discussão lá do Júlio com o Marcos, se a gente investia, não investia em stand. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não, mas é importante para dar visibilidade da empresa. Eu falei o seguinte, se eu preciso de uma feira, de um stand para dar visibilidade da empresa, é que vocês estão fazendo o trabalho errado junto ao mercado. Né? Se eu for conseguir alguém nessa feira, são pequenininhos que nunca me viram, porque os principais grandes e médios têm que estar conhecendo a gente, já tem que ter conversa com a gente, não é pela feira que vai fazer. E a gente não tinha dinheiro, eu não vou gastar essa baba de dinheiro, essa perda de foco e de recursos para fazer isso. E não fizemos stand na nossa empresa, e foi a melhor coisa que a gente fez. Eu nunca vou esquecer, no final desse dia, o Marcos Ferreira falou assim, poxa, eu achei que tinha sido uma decisão errada, foi uma das melhores decisões, porque a gente não gastou dinheiro, eu tive tempo de visitar e ver o que está acontecendo nos concorrentes e nos outros casos, que eu teria que ficar lá servindo, fazendo de babá, servindo uísque para os caras, gastando dinheiro sem fazer nada. E a gente rodou. E daí para frente, eu nunca mais fiz nenhuma empresa onde eu estou participar de feira nenhuma, de resina, do que seja, porque é um desperdício de dinheiro, é um desaforo para o acionista. Se você quiser, investe no seu dia a dia. Se a venda estiver sendo bem feita, o produto estiver sendo reconhecido, você não precisa da feira para trazer publicidade para você. Aproveita para olhar a concorrência, para ver o que eles estão fazendo. É um ótimo momento para você ver isso. Bom, também, novamente, foi um sucesso a feira de óleo e gás, a gente ali na iminência de ganhar mais projetos, e como eu estava muito enfiado na investida, o que o fundo teve que fazer? Buscar uma outra pessoa, né? Eles afastaram o head do Private Equity também da função dele, né? Fez muita cagada, e trouxeram um cara do mercado, com um perfil de engenheiro mais parecido com o meu, para ficar nessa função, porque tinha que trabalhar com investidores, tinha um trabalho mais institucional e de burocrático do Private Equity, que eu não estava podendo fazer, que eu estava na investida. Bom, quando trouxeram o cara, que falaram que era parecido comigo, eu fui procurar na internet quem que era. Né? É um ex-namorado da Ceribelli do Fantástico. Pelo amor de Deus, ele não tinha um currículo, ele tinha uma ficha corrida, né, lá no Rio de Janeiro. Era um presidiário solto na rua, um bandido solto na rua. Eu fui falar com o Zé e falei, Zé, o que está acontecendo? O que está acontecendo com vocês de desespero para precisar trazer um cara desse para aqui para dentro? Eu prefiro o anterior. Né? É um mau caráter, mas meio mau caráter. Esse aqui é um bandido. Não, Zé, Max, a gente precisa... Mas... Bom, Zé, vocês fazem o que vocês querem. A gente teve uma ou duas reuniões, o cara pressionando muito, porque ele queria, na verdade, fazer mudanças para colocar o esquema dele dentro da empresa, eu não permitindo, bloqueando, batendo boca com ele mesmo, foda-se, né, de cara com ele, e o Zé percebendo que a coisa estava ficando feia, e eu avisando, Zé, eu vou pular fora, com esse cara eu não trabalho com bandido, a águia trabalha com águia. A águia não trabalha com abutre, não trabalha com bandido. Né? Isso é muito claro. Se você tiver seus valores, sua empregabilidade, você não faz isso. E o Zé não entendeu. Eu nunca vou esquecer um dia, eu estava indo viajar de férias para o Rio de Janeiro, eu estava dentro da sala da Max, ali em Congonhas, lá no fundo da sala, né? Eis que me entra uma pessoa, eu estava com minha esposa, me entra uma pessoa, quem que era? Esse Carlos Bandido. Ele me entra, abre a porta da Max, lá na frente eu estava olhando, ele começa a olhar o salão inteiro, ele vasculhou o salão, não me viu porque eu estava muito no fundo, ele entrou, sentou no meio da sala, tinha um sofá de couro frente à televisão, ele sentou do lado oposto, no chão atrás do sofá, se escondendo, para ninguém ver. Eu falei assim, que vida é essa? Que cara é esse? Ele precisa se esconder dentro de uma sala da Max para não ser reconhecido pelas pessoas. Que tipo de cara? Eu não quero mais isso. Né? Quando eu voltei, falei com o Zé, falei com o sócio, não ia querer, tentaram conversar com esse cara, não tinha conversa, né? Não tem, a gente não fala o mesmo idioma. E chegou uma hora, eu falei assim, quer saber? Eu vou embora. Não, a gente não pode.
vocês tomaram decisão, vocês não querem ficar com ele? Não vão ficar comigo. E eu pedi minhas contas e mandei todos eles pra puta que eu pariu. E aí você fala, pô, Max, de novo, você tá com um projeto bom, ganhando bem, bônus. Assim, quem tem empregabilidade e integridade não aceita esse tipo de coisa. Não precisa ficar agarrado na cadeira com as nádegas. Vai no mercado, bate na porta e consegue outra oportunidade rapidamente e melhor. Por quê? Porque você é um bom profissional, você entrega valor. O acionista te contrata por valor, não é pelo funcional, é por você fazer dinheiro, você fazer geração de valor e VA. Isso eu falo para todos vocês profissionais e vocês não percebem. Gera valor, gera projeto, gera redução de custo, gera margem de contribuição. As pessoas vão atrás de você por isso, apesar do teu jeitão. Então, apesar desse meu jeito ogro, eu sempre fui contratado por entregar resultado. Então, meu custo era irrelevante, retorno sobre investimento. E por isso que eu sempre ganhei muito bem, porque eu pagava muitas vezes mais ao acionista. E eu tinha minha integridade, eu podia falar o que eu quisesse para quem eu quisesse, porque eu não tinha passado sujo, eu não tinha medo disso. E quantos de vocês não aceitam fazer coisas erradas por não terem empregabilidade? Olha para onde a coisa volta. E a não ter fazer coisa errada, não ter empregabilidade, se piora ainda mais a sua situação, aí que você tem menos empregabilidade ainda. Olha a Lava Jato. E você sabe que se não fizer aquilo, você está ferrado pro resto da vida. E aí você nunca mais sai dessa espiral negativa. Olha só o rolo de pessoal que vocês estão arrumando por não terem feito o caminho correto das escolhas de instrução e de buscar valor e de integridade. Isso é fundamental. E quem começar a entender isso vai se dar muito bem nessas minhas séries, que vai entender qual é o caminho que a gente trilha. Bom, mandei os caras para o espaço, ficaram putos comigo, evidentemente, mas preferi não ficar com o abutre. Eu preferi voar, né? E logo, dali a alguns poucos meses, nós vamos estar entrando em 2015 e nós vamos estar entrando a Excelance, né, num projeto de reestruturação de uma empresa de resinas plásticas, né, que estava afundando, ela não tinha mais 4 meses de vida para falência. Uma empresa estava faturando mais ou menos 80 milhões de reais por ano, né, uma das grandes potências da parte complexa do seu setor, mas que estava afundando por decisões erradas dos acionistas. E o Max vai entrar lá para começar uma nova etapa. Muito provavelmente essa nova etapa vai ter uns 2 vídeos de comprimento, é uma etapa muito interessante, foi onde eu peguei minha hipertensão, que eu tenho hoje em dia, né, graças aos eventos que eu vou descrever para vocês. Eu espero que vocês estejam acompanhando e gostando dessa divisão de conhecimento e de experiência. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou tentando passar. Como a gente fala por aqui, águia voa com águia, foguete não tem ré e coração no cofre, senão a gente não aguenta seguir o Max. Até a próxima.